A origem escura do mundo de blocos. Arthur tinha 29 anos e vivia sozinho em São Paulo, cercado por computadores e códigos que nunca paravam de rodar em suas telas. O quarto era iluminado apenas pela luz azulada do monitor, e a solidão era sua única companheira. Seu maior refúgio sempre foram os jogos, mundos paralelos onde esquecia os problemas da vida real. Mas naquela madrugada chuvosa, enquanto explorava fóruns antigos e abandonados da internet, encontrou uma postagem estranha chamada A Semente Perdida. A descrição da postagem era curta, quase enigmática, e parecia ter sido escrita por alguém perturbado. Entre e sobreviva. Mas cuidado! Este não é apenas um jogo. Ele escolhe você. As palavras ecoaram na mente de Arthur como um sussurro proibido. A curiosidade, que sempre fora a sua maior fraqueza, falou mais alto. Ele clicou no link e baixou o arquivo, sem imaginar que aquele seria o último ato normal de sua vida. O arquivo não parecia com nada que ele já tivesse visto. Não havia menu de opções. Não havia créditos de desenvolvedores, nem sequer um título na janela. Apenas uma tela preta com uma única palavra em branco. Play. Arthur respirou fundo, sentindo um frio subir pela espinha, e clicou. No mesmo instante, uma pressão esmagadora tomou sua cabeça, como se fosse sugado para dentro da própria máquina. Sua visão escureceu, e o mundo real deixou de existir. Quando abriu os olhos novamente, Arthur estava deitado sobre uma grama quadrada, verde demais para ser natural. Ao redor, árvores cúbicas se erguiam como pilares artificiais, e o céu azul tinha uma estranheza perturbadora, como se fosse pintado por mãos humanas. Ele se levantou atordoado, tocou o chão e sentiu a textura, a firmeza. Tudo era palpável. O cheiro de madeira, o som distante do vento, o calor do sol, era real demais. Confuso, instintivamente, tentou apertar a tecla ESC, mas nada aconteceu. Não havia inventário, não havia HUD, não havia saída. Arthur andou pela floresta incrédulo, tentando racionalizar aquilo. Talvez fosse uma simulação avançada, um sonho vívido, ou até mesmo algum experimento secreto. Andasse. O medo crescia dentro dele a cada passo. No primeiro dia, Arthur agiu por instinto, lembrando das horas que já havia passado jogando Minecraft no computador. Quebrou madeira com as próprias mãos até sentir dor nos dedos. Juntou blocos e construiu um abrigo tosco. Apenas uma caixa de madeira suficiente para se proteger. A noite caiu, e o céu, antes azul, tornou-se um pano negro cravejado de estrelas quadradas. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. Então vieram os sons. Primeiro gemidos baixos, quase humanos, mas distorcidos. Depois estalos de ossos, arranhões nas árvores, passos arrastados se aproximando. Arthur olhou pela fresta de sua cabana e o sangue gelou. Criaturas emergiam das sombras. Zumbis com olhos brancos e vazios. Esqueletos armados com arcos que rangiam a cada movimento. E um rugido grave, distante, que parecia anunciar algo muito pior. O pânico tomou conta. Arthur empunhou uma espada improvisada de madeira e tentou lutar. Mas cada golpe que dava contra aquelas criaturas doía em seus braços, como se lutasse contra carne e osso de verdade. Uma flecha atravessou seu braço e o sangue escorreu quente, ardendo, manchando a terra cúbica. Com esforço sobre-humano, resistiu até o nascer do sol, trancado dentro da cabana, ouvindo as criaturas baterem nas paredes. Quando a luz da manhã finalmente dissipou os monstros, Arthur compreendeu uma verdade terrível. Não estava em um jogo. Estava em outra realidade. Os dias seguintes foram de puro desespero. A fome apertava o estômago, a sede ressecava a boca e o medo constante das noites o corroía. A cada pôr do sol, o terror recomeçava. E Arthur se perguntava até quando conseguiria resistir. No quarto dia,
exausto e quase sem forças, avistou no horizonte uma fina coluna de fumaça. Subindo para o céu, seguindo o rastro, encontrou uma cabana de pedra erguida com perfeição, que não parecia obra de monstros. Aproximou-se com cautela, até ouvir passos lá dentro. Preparou-se para fugir ou lutar. Mas quando a porta se abriu, encontrou uma mulher. Helena tinha cerca de 30 anos, cabelos negros que caíam sobre os ombros e olhos escuros, que carregavam anos de sofrimento. Ela o encarou com desconfiança, mas depois de alguns instantes o deixou entrar. A cabana era organizada, com uma lareira acesa e estantes feitas de madeira. Arthur sentiu pela primeira vez em dias a sensação de segurança. Helena contou sua história em voz baixa e firme. Estava presa naquele mundo havia muito tempo, tanto que já havia perdido a noção dos anos. Explicou que as regras eram simples, mas cruéis. Monstros surgiam apenas à noite. Aldeias eram habitadas por criaturas distorcidas. E havia algo ainda pior que todos eles, os Endermen. Arthur escutou com atenção. Helena descreveu os Endermen como criaturas altas, silenciosas, que observavam de longe. Não atacavam sem motivo, mas encarar seus olhos vazios era uma sentença de morte. Aquilo era mais do que um jogo. Era uma prisão. E ambos eram apenas peças em um tabuleiro maior. Apesar da estranheza da situação, Arthur começou a confiar nela. Helena lhe ensinou a criar ferramentas de pedra, a cozinhar carne, a pescar, a sobreviver de verdade. Sob sua orientação, ele começou a acreditar que talvez houvesse um futuro naquele lugar, ainda que o medo fosse constante. Mas algo em Helena sempre parecia escondido, como se ela soubesse mais do que dizia. Durante uma exploração subterrânea, os dois encontraram uma caverna imensa, com paredes cobertas por símbolos brilhantes, que pulsavam como se fossem vivos. Arthur tocou nos blocos e sentiu sussurros invadirem sua mente, vozes chamando por seu nome. Helena então contou a verdade. Os zumbis que eles enfrentavam eram humanos que não resistiram à fome e ao desespero, apodrecendo até se transformarem. Os Creepers eram pessoas que não suportaram a prisão e explodiram de dentro para fora, condenados a vagar em forma de explosões ambulantes. E os Endermen eram exploradores que ousaram manipular o código daquele mundo, punidos e transformados em guardiões eternos. Arthur ficou paralisado, e então veio a revelação mais terrível. Nat, o criador do jogo Minecraft, também havia estado preso naquele mundo. Ele descobriu uma maneira de manipular parte do código e criou a versão suavizada que todos conheciam no mundo real. O jogo não era uma invenção, mas um reflexo domesticado dessa prisão mortal. Uma tentativa desesperada de alertar a humanidade. Arthur sentiu a mente girar. O jogo que sempre amara, que tantas noites lhe dera diversão, era na verdade um aviso. E ninguém havia escutado. Helena, no entanto, não deixava espaço para o desespero. Disse que havia uma saída, o portal do fim, mas para encontrá-lo, precisariam enfrentar os piores horrores daquele mundo. Arthur não queria acreditar, mas, sem alternativas, decidiu segui-la. A jornada foi um tormento. Cruzaram florestas densas onde lobos o seguiam com olhos vermelhos, brilhando no escuro. Passaram por aldeias habitadas por criaturas deformadas que falavam em frases quebradas, como memórias corrompidas de jogadores. Dormiram em cavernas geladas, ouvindo vozes que chamavam o nome de Arthur, como se o próprio mundo tivesse consciência de sua presença. A cada dia, a linha entre realidade e pesadelo se tornava mais fina. Ainda assim, em meio ao medo, Arthur e Helena se aproximaram. Ele passou a enxergá-la como sua âncora, e ela passou a vê-lo como sua esperança. A conexão entre os dois crescia, não apenas pela sobrevivência, mas por algo mais profundo, algo que Arthur jamais esperava encontrar naquele lugar. Depois de semanas de viagem, encontraram uma fortaleza subterrânea. Corredores intermináveis, paredes cobertas de musgo,
escadarias que levavam a nada. No coração da fortaleza estava o portal, mas para ativá-lo precisariam dos olhos do Endor. Caçar os Endermen foi o inferno. Eles surgiam no silêncio mais absoluto. Moviam-se rápido demais, e seus olhos vazios eram como abismos. Bastava encarar por muito tempo para sentir a mente se despedaçar. Arthur quase enlouqueceu mais de uma vez, mas Helena nunca o deixou desistir. Depois de incontáveis batalhas, conseguiram todos os olhos. O portal foi ativado, um vento frio percorreu a fortaleza, e a pedra sob seus pés vibrou como se o mundo tivesse vida própria. Helena segurou a mão de Arthur e disse, em voz firme, que não haveria volta. Juntos, saltaram. Do outro lado, o vazio absoluto os aguardava. Torres de obsidiana se erguiam contra um céu roxo infinito. O chão era feito de nada, e acima deles, com asas imensas e rugido ensurdecedor, surgiu o dragão Ender. A batalha foi brutal. Arthur escalava torres, destruindo cristais que curavam o monstro, enquanto Helena usava poderes que jamais havia mostrado. Raios saíam de suas mãos. Barreiras de energia protegiam os dois. Arthur percebeu então que Helena não era como ele. Durante a luta, entre gritos e explosões, ela confessou, não era humana. Era parte do código daquele mundo. Uma guardiã criada para manter o equilíbrio. Sua missão era levar Arthur até ali, para que cumprisse seu papel no sistema. Mas ela já não queria mais obedecer. Havia se apaixonado por ele. Com o coração em chamas, Arthur lutou ao lado dela até o fim. E juntos, com um golpe final, cravaram a espada no dragão, que explodiu em milhões de partículas, dissolvendo-se no ar. O portal para a saída se abriu diante deles. Helena sorriu, mas seu corpo começou a se desfazer em blocos de luz. Ela confessou que não poderia sair, porque fazia parte daquele lugar. Pediu a Arthur que vivesse por ela, que carregasse sua memória para fora daquele mundo. Entre lágrimas, ele tentou segurá-la, mas nada poderia impedir. Helena desapareceu diante de seus olhos. Arthur atravessou o portal. Num piscar de olhos, estava de volta ao seu quarto. O relógio mostrava que apenas 5 minutos haviam passado, mas em sua mão ainda segurava a espada cúbica. No monitor, o jogo Minecraft estava aberto. Uma nova opção havia surgido. Continue de onde parou. Arthur mal teve tempo de compreender, quando notou algo no reflexo da tela. Atrás dele, parado, imóvel, com olhos roxos brilhando na escuridão, estava um Enderman. A tela escureceu. Agora, para saber mais sobre a continuação, se inscreva em nosso canal, curta o vídeo, deixe um comentário, quero mais. E em breve você vai descobrir muitas histórias como esta. E terão a continuação muito top do que aconteceu.